Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Caro aluno, cara aluna, eu insisto sempre que todo estudante é dotado de inteligência. O que faz a diferença entre uns e outros são duas coisas que são fundamentais no aprendizado da matemática, que são motivação e dedicação. Se você tiver a motivação e a persistência, ninguém te segura. E embora seja um pouco complicado, né, uma apostila muito grande aí do PET, são muitas atividades, muitos conteúdos, mas para te ajudar eu estou aqui à disposição e colocando para você toda a minha experiência com matemática e dentro aí da resolução de problemas da página 25 da apostila do PET, eu vou ajudar você na correção das atividades 1, 2, 3 e 4, semana 4, nono ano do ensino fundamental, plano de estudo tutorado, volume 6. Para fazer um passeio de bonde de um hotel ao topo da montanha, conforme ilustrado na figura abaixo, foram necessários 130 metros de cabo teleférico, medida de A até C, né? Considerando a medida de A até B igual a 50 metros, calcule a medida do segmento BC, a qual corresponde à medida da altura da montanha. Então veja, nós temos aqui um triângulo retângulo. E quando se fala em triângulo retângulo, logo vem à cabeça da gente o quê? Com ele a gente pode encontrar o esquadro em construções ou em qualquer lugar. Hipotenusa é sempre ao quadrado, e isso tem que ser igual aos cacetinhos ao quadrado. Você levou e depois somou. É isso mesmo, Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi o cara, Pitágoras fez uma das descobertas mais úteis na matemática, que diz aí que a hipotenusa lá do grande ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, dos lados pequenos. Assim, o que eu faço? Eu pego aqui. Então vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Para resolver qualquer problema que envolva o Teorema de Pitágoras, você pode colocar a hipotenusa de um lado e os dois catetos do outro. Por exemplo, aqui eu vou começar pelo x, porque fica mais fácil. X ao quadrado mais 50 ao quadrado igual 130 ao quadrado. Não importa qual que você coloca primeiro, importa que estejam os dois catetos de um lado, os dois lados que são menores de um lado da gangorra, e a hipotenusa do outro. Sempre, sempre, sem exceção, a hipotenusa fica de um lado equilibrando com os catetinhos do outro. Então, x ao quadrado, 50 ao quadrado, 50 vezes 50, 5 vezes 5 é 25, 50 vezes 50 é 2.500. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25, 0 tem 1, eleva ao quadrado, vira 2. Tipo 10 tem um 0, você eleva ao quadrado, vira 100, que tem 2 zeros. Já 130 ao quadrado é um pouquinho maior, a gente vai ter que ir na continha aí. 130 ao quadrado é o mesmo que dizer 130 vezes ele próprio. 0 vezes qualquer coisa é nada, né? Olha aí. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Agora, 1 vezes 130, 130. Agora é só somar aí. 0, 9, 6, 1. 16.900. Isolando o x aí, porque nós estamos em quarentena, eu não sei se na verdade nós estamos, que nas campanhas eleitorais houve muitas aglomerações, mas infelizmente a gente não pôde voltar para a sala de aula. É o meu desejo, é a minha vontade, eu adoro sala de aula, eu adoro contato com os alunos, são meus amigos, eu gosto muito. Mas enquanto a gente não pode realizar essas aulas presenciais, eu trago para você por aqui o que eu conheço de melhor nesse conteúdo aqui, que é o Teorema de Pitágoras. Então aqui a gente vai ter 16.900, esse 2.500 troca de lado, troca de sinal. X quadrado é igual, se eu pegar aqui e diminuir 2.500, 0, 0, 9 tira 5, 4, né? 16 tira 2, 14. Então deu 14.400. E como que eu acabo com essa potenciação? Utilizando a radiciação. Radiciação e potenciação se anulam. Como raiz e potência se anulam, x fica sozinho aí. E quanto que é a raiz de 14.400? Ora, a raiz de 144 é 12. Então a raiz de 14.400 é 120. Solução: a medida do segmento BC
é 120 metros. Então, a altura aqui da montanha é 120 metros. E aí, Zé Joinha, você teria coragem de andar nesse teleférico? Eu não tenho medo não, eu desceria sim, claro. Vamos agora à correção da atividade número 2, que diz o seguinte: o primeiro ciclista sai do ponto A passando por B e segue até chegar em C. Seguindo o trajeto do percurso AB e BC, o segundo ciclista sai do ponto A e se dirige diretamente ao ponto C, seguindo o trajeto do percurso AC. Considerando o percurso dado em quilômetros representado pelos segmentos AB, BC e AC, esboçado no gráfico ao lado, qual é a distância percorrida pelo segundo ciclista? Então esse problema também é Fácil! Então veja, o primeiro ciclista sai do ponto A e passando pelo B, ele segue viagem até chegar lá no ponto C. E o segundo ciclista? O segundo ciclista sai do ponto A, que é aqui, e se dirige diretamente ao ponto C. Então, chegou lá no ponto C. Agora, a pergunta é o seguinte: considerando o percurso dado em quilômetros representado pelos segmentos AB, BC e AC, esboçado no gráfico ao lado, qual é a distância percorrida pelo segundo ciclista? O segundo ciclista, está destacado aqui em verde, é o que sai do A e vai no C. Eu sei que do A até no B vale quanto? Olha, 5, 10, 15. A gente tem os segmentos de 5 em 5 aqui, olha, 5, 10, 15, 20. Porém, começa no 5, então dá só 15. Esse cateto, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Esse cateto dá 30 metros. Começa no 10, termina no 40. Logo, é só aplicar o tão importante teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, que eu vou chamar aqui de x, é igual ao quê? Os catetos ao quadrado. 15 ao quadrado mais 30 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 15 ao quadrado, que é 225, mais 30 ao quadrado, que é 900, porque 3 vezes 3 dá 9. X ao quadrado é igual a 1125. Agora, quanto que é a raiz quadrada de 1125? Como não dá exato, eu vou apelar para o uso da calculadora. Aqui, na verdade, o que importa é o processo. Essa continha aqui, quando se trata de números irracionais, não tem tanta importância assim. Olha, se a gente pegar 1125 e extrair a raiz quadrada, vai dar quanto? Vai dar 33,541 e uma dízima aí. Então, vai dar aproximadamente, 33,541. Aproximadamente 33 quilômetros e 541 metros. Beleza? Ah, menino! Vamos agora à correção da atividade número 3, que diz o seguinte: uma folha de papel retangular é dobrada conforme mostra a figura abaixo. As medidas estão indicadas em centímetros. Quanto vale a medida x indicada na figura? O x está aqui. Esse é o x da questão. Então veja que esse triângulo aqui, se eu desdobrar a folha, ele vai sobrepor aqui a esse pontilhado. Sendo assim, esse cateto mede 8, esse cateto correspondente também mede 8. E como se trata de um triângulo retângulo, se trata de quê? Teorema de Pitágoras. E como é um triângulo retângulo, agora ficou mamão com açúcar. Basta elevar os catetos ao quadrado, x ao quadrado mais 8 ao quadrado, e igualar isso à hipotenusa, 10 ao quadrado. É uma gangorrinha. De um lado você coloca os catetinhos, do outro você coloca a mãezona hipotenusa. Sempre o lado grande é hipotenusa, os pequeninos são os catetinhos, Então, x ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, igual a 100. X quadrado igual a 100 menos 64, e o 64 troca de lugar e vai negativo para o segundo membro. Logo, x ao quadrado é igual a 36. Como radiciação e potenciação se anulam, eu aplico uma raiz quadrada aqui, lembrando que equação significa equilíbrio. O que você coloca de um lado, você coloca do outro. O que você tira de um lado, você tira do outro. Então, potência anula raiz, sobra o x sozinho, bonitinho, limpinho. Raiz de 36 é 6. Então, a solução x vale 6. Simples assim. Zé Joinha, o que você achou dessa questão? Nossa, professor, ela é muito fácil. Verdade, menino, ela é muito fácil. Vamos agora à correção da atividade número 4, uma questão super interessante, uma questão muito legal. É muito legal. Com o objetivo de estimar a largura de um rio, Arthur se posicionou em uma das margens no ponto P, que ficava em frente a uma árvore localizada na margem oposta no ponto K.
Em seguida, caminhou em uma direção retilínea perpendicular a PK ao longo da margem do rio por 45 metros, chegando ao ponto R. Em seguida, girou 90 graus no sentido anti-horário e caminhou em linha reta por mais de 4 metros, chegando ao ponto S. De S, mirando a árvore que estava na outra margem, no ponto K, observou o ponto onde a linha imaginária que passa por K e S estava interceptando a linha da margem em que se encontrava, determinando assim o ponto Q. Em seguida, mediu a distância de Q a R e encontrou 5 metros. Com isso, Arthur foi capaz de fazer uma estimativa para a largura do rio entre os pontos K e P. Como Arthur conseguiu? Arthur, como você conseguiu isso, meu filho? Quando a gente faz uma análise aqui, o problema se torna mais simples. Como os triângulos QPK e RSQ são semelhantes, semelhantes por qual caso? Se eu disser que são semelhantes, eu tenho que explicar o porquê. Olha, esse ângulo aqui é oposto pelo vértice a esse. O que são dois ângulos opostos pelo vértice? São dois ângulos formados pelos mesmos segmentos de reta. Esse vermelhinho passa nos dois, o pontilhado passa nos dois. Se você abre aqui a tesourinha, abre aqui também. Quando isso ocorre, a gente diz que os ângulos são opostos pelo vértice. E quando são opostos pelo vértice, são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Então, a semelhança desses dois triângulos se dá pelo caso ângulo, porque esses dois ângulos são congruentes. Mas se você olha esse, ele é reto, ele tem 90 graus e esse também tem. Então, também são semelhantes. Então, ângulo, ângulo, ou seja, esse par de ângulos e esse par de ângulos são congruentes. Logo, eu posso dizer que os dois triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, porque se esses dois ângulos são congruentes entre si, esse também é com esse. Logo, eu posso provar que esse triângulo QPK, porque sai do Q, passa no P e vai no K, é semelhante ao triângulo RSQ. Sai do R, passa pelo S, chega no Q. Por esse caso, ângulo-ângulo. Sendo assim, seus lados são proporcionais. Assim, 40 sobre 5, que é o correspondente dele lá no outro triângulo, precisa obrigatoriamente ser igual a PK, que vai do P até no K aqui, olha, sobre o 4, que é o seu correspondente lá no outro triângulo. Logo, 40 dividido por 5, 8, igual PK. Multiplicando em cruz, igual PK sobre 4. Aqui eu posso multiplicar em cruz. PK é igual 8 vezes 4, 32. Logo, a largura do rio é 32 metros. Muito bacana esse problema. Espero que você tenha gostado e espero por você na correção da próxima videoaula com as atividades aí do PET volume 7. Do PET volume 7, ok? Espero que você tenha gostado e o aguardo para a próxima videoaula, beleza? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar... Curte o canal do vovô e dá um like. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.